O que é? O CONFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. É um tributo cobrado de empresas brasileiras de todos os portes e segmentos do mercado, com exceção às micro e pequenas empresas registradas no regime do Simples, regime que diminui a tributação para tais empresas com o objetivo de legalizá-las. Basicamente, as empresas devem pagar este imposto para auxiliarem o governo federal no financiamento de programas de seguridade social, como Previdência Social, Assistência Social e Saúde Pública, por exemplo. Essa contribuição é baseada nos rendimentos brutos anuais da empresa. Para as empresas com regime de lucros não cumulativo, a alíquota é de 7,6%. Já para empresas que optarem pela incidência do tipo cumulativa, a alíquota é menor, de 3%. Sendo assim, uma empresa, por exemplo, com regime de lucros cumulativos que lucra R$100 mil por ano, irá pagar R$3 mil de COFINS para o governo federal. Por outro lado, uma organização com regime de lucros não cumulativo, que lucra esse mesmo valor anualmente, pagará R$7.600 de contribuição anual. Quem deve pagar o COFINS? O COFINS é um tributo do tipo federal, que deve ser pago por contribuintes jurídicos, ou seja, pessoas jurídicas. A única exceção se dá quando em relação às micro e pequenas empresas, tributadas pelo Simples. Sendo assim, os microempreendedores brasileiros estão isentos do pagamento do COFINS. Mas, por outro lado, é obrigatório que essas empresas façam parte do Sistema de Tributação Unificado do Simples Nacional, o Simples. Vale lembrar que o principal objetivo do Simples Federal é reduzir a carga de tributação dessas empresas, facilitando e incentivando a legalização das mesmas. Atualmente, existem dois tipos de aplicação do regime COFINS. Por meio do recolhimento cumulativo, no caso de empresas que tiverem adotado o regime de tributação de lucro presumido, e por meio do recolhimento não cumulativo, sendo este aplicado no caso das empresas que tenham como regime de tributação e lucro real. Como é realizado o cálculo do COFINS? O cálculo do COFINS é realizado tendo como base os lucros brutos da pessoa jurídica, a empresa em questão. Nesse sentido, a categorização do tipo contábil ou até mesmo o tipo de atividade exercida pelo negócio não importam quando em relação ao pagamento do COFINS, mas apenas o faturamento bruto mensal da mesma. Para as empresas que funcionam com base no regime não cumulativo, a alíquota utilizada é de 7,6% do faturamento bruto mensal. Por outro lado, a alíquota que incide em empresas com regime cumulativo é de 3%. Sendo assim, vamos para um exemplo. Imagine que a receita total do seu negócio, com regime do tipo cumulativo, tenha sido no valor de 10 mil. Com a alíquota de 3% aplicada, isso significa o pagamento do COFINS da sua empresa será no valor de R$300. Já no modelo não cumulativo, com alíquota de 7,6%, uma empresa com renda de 10 mil deverá arcar com R$760 de COFINS anualmente. O COFINS é um daqueles impostos que todos nós sabemos que existe, mas que nem sempre temos a consciência para o que ele serve. O que é COFINS? A sigla COFINS significa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Nesse sentido, baseado no artigo da Constituição Federal, o objetivo do COFINS é arrecadar fundos para fins da Seguridade Social em suas esferas básicas, como assistência social, previdência social e saúde pública. Essa contribuição social, por sua vez, é aplicada com base no valor da receita bruta previamente apresentada pela empresa. Legislação. COFINS. Contribuição para financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70, de 30 de dezembro de 1991. Artigo 1º. Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de Integração Social, PIS, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, fica instituída a contribuição social para financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso 1º do artigo 195 da Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas, inclusive elas equiparadas, pela legislação do imposto de renda, destinadas exclusivamente às despesas com atividade fins das áreas de saúde, previdência e assistência social. Lei da Transparência. É sabido que o Brasil tem um dos mais complexos sistemas tributários do mundo. Porém,
Ao mesmo tempo, como a população não vê o dinheiro dos impostos sendo bem aplicados em benefícios e infraestrutura, ela tem a sensação de que essa cobrança é pouco transparente e abusiva. Diante disso, para tentar reverter essa impressão e dar mais transparência aos processos, entrou em vigor 5 anos atrás a Lei da Transparência, Lei nº 12.741 de 2012, também conhecida como Lei de Olho no Imposto, que obriga todos os estabelecimentos comerciais a discriminarem na nota fiscal os impostos e tributos incidentes nos produtos comercializados. O que precisa vir discriminado é a soma dos impostos que incidem sobre a compra. A lei ainda prevê a possibilidade de exibição dos percentuais e valores aproximados dos impostos em locais visíveis do ponto comercial, e um desses impostos é a COFINS.